Isso. Só que tem uma coisa que acontece, assim, né? Que com certeza o senhor também pratica até hoje em dia, é bem recorrente na nossa profissão, que é o fato da gente passar por um socorro, algum evento, mas evitar falar pra família pra poupar elas do impacto ali. Aconteceu com vocês também? Exatamente, né? Porque a gente cria uma casca, né? Sim, pra sim. pra guardar um pouquinho pra não resvalar isso pra família. Exatamente. Né? O senhor fazia isso com ele, pequeno, ou o senhor botava ele um pouco mais pra dentro ali quando acontecia algumas coisas mais chamativas? Não, eu não, ele era muito pequeno, ele não falava isso pra ele. Poupava ele também um pouco. Exatamente. Assim, né? Você falou de passar pra família. Mas às vezes as coisas, quando eu corria pra fogo, às vezes de madrugada na viatura, eu pensava sempre neles. Principalmente quando estava frio e chovendo. Eu ficava pensando neles. Porque essa hora o Vitor está dormindo no quentinho, minha filha está dormindo no quentinho, e eu vou voltar. Sim. Entendeu? Vai dar tudo certo, a gente vai voltar para cá, todo mundo da guarnição vai voltar, não vai ter problema nenhum. Mas pensava que eles estavam no conforto, ou era para dar uma força ali pro senhor para bancar? Entendeu? Para mim também ter essa responsabilidade, também pedir ser supremo para proteger toda a guarnição, que a gente sabe que problemas podem acontecer. Sim. Que alguns anos atrás tinha esses problemas com chuva, sabe como é que é a viatura de madrugada, água e tal, curva. Pode acontecer algumas coisas, né? A gente ficava meio apreensivo. Teve um caso lá em Santa Cruz, Avenida Santa Cruz. Sim. Uma colisão, foi num sábado, chovendo, e a minha filha era pequena, ele não era nascido ainda. E aquilo ali, eu estava aprendendo a dirigir. E quando eu cheguei no local, era à noite, o reflexo dos faróis do sentido contrário deu uma imagem de umas bonecas no carro que teve a colisão. O vulto das bonequinhas, do ursinho assim, né? Rapaz, aquilo ali me deu um temor. Foi a primeira vez da profissão que eu fiquei com medo de ver uma criança. Sério? Naquele cenário, eu fiquei com medo. Porque sabe aquela coisa que você vai chegando perto e não quer? Sim. Graças a Deus não teve. Não teve criança. Era só as bonecas realmente. A boneca, mas tinha adultos, né? Aí já a gente já suporta mais, né? Então a imagem que eu pensava na minha filha, cara. Eu pensava na Carla. Pô, teve uma. Você até falar um pouquinho aqui, teve uma situação que aconteceu comigo no Washington Luiz, em relação à criança, assim. Que era um casal, né, que tava dirigindo, o rapaz estava alcoolizado. Teve uma colisão muito feia. O rapaz, infelizmente, veio a óbito. A mãe ficou ali, né, com a colisão, ficou meio tonteada. Só que quando a gente foi conduzindo ela pra ambulância, ela perguntava o tempo todo da filha dela. E tinha uma mochilinha de criança no carro. Ela, minha filha, que não sei o que, cadê minha filha? Cara, a gente rodou tudo ali, né, com a possibilidade de ter caído em algum lugar e tudo mais. Aí, por fim, cara, eu não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu nesse dia, porque eu fui lá e peguei o celular dela. Eu fiz assim no celular dela, o celular destravou e o celular tinha senha, cara. Eu não sei como isso aconteceu. Aí eu fui lá, liguei pro último contato que ela tinha feito. Era a irmã dela. Certo. Aí eu fui, liguei, falei com a irmã dela. Então, aconteceu um acidente aqui, né, com a sua irmã e o marido dela e tudo mais. Só que a gente quer saber da filha dela, por acaso ficou aí com você e tudo mais. Não, pô, a filha dela ficou aqui, eu não deixei ir com eles. Porra, cara. Olha só que doideira, cara. A gente ficou nesse tempo todo procurando ali a criança e tudo mais e não tava. Graças a Deus a senhora teve bom senso ali, resguardou e deixou a criança lá. O que tava ali era só realmente a mochilinha dela. Exatamente. Pô, mas o senhor também que é um cara bem família, assim, o senhor também chega a pensar na família assim, nesses momentos difíceis, pra dar uma moral? Ah, também, né, cara? Também. Sobrevivência, assim, pensava na família. Sobrevivência é coisa de maluco, né, cara? Eu chorava. O senhor chorava? A gente volta a sobrevivência cheio de plano, né? O que teve gente da minha turma que votou sobrevivência, fala assim, meu irmão, quando eu voltar, vou pedir a mulher pra em casamento, vou fazer um filho. O cara já muda a cabeça do cara quando ele vota sobrevivência, cara, um divisor de águas. Né? Mas assim, a gente pensava bastante. Passa, né, cara, por momentos difíceis, né? Principalmente você falou da sobrevivência, tem alguns socorros muito impactantes, né? No segundo ano mesmo do CFO, que a minha turma foi acionada lá pro Morro do Bumba, né? Então, assim, é uma ocorrência bem complicada, né? O senhor pegou o Morro do Bumba? Peguei, cara. Foi um evento... O segundo e terceiro ano foram acionados, né? Na escala 24/24 para atender esse evento. Lá em 2010, né? Foi o deslizamento que teve. Sim, cara, foram mais de 200 óbitos, assim, um evento bem pesado ali, né? sabe? Então,
Era um serviço bem pesado, assim, carregado. E também é um choque de realidade, né, cara? Eu ali como cadete do 2º ano, tinha 19 anos na época, pô, você já ser confrontado, assim, com essa realidade... É impactante. É impactante pra caramba, sabe? Então, desde novo na carreira, você já aprende isso, né? Que assim, você não pode tomar aquilo pra si, né? Levar aquilo pro coração. Você tem que ser um pouco imparcial, né? Impessoal e enxergar aquilo ali como somente sua profissão. Então, você vai ali fazer o serviço e não leva isso pra casa, entendeu? Então, eu procuro preservar, né? A minha noiva, tal, família. Eu não trato esses assuntos, né? Com eles, eu prefiro assim. Mas, graças a Deus, a gente tem mais vitória do que derrota pra certeza, né? Claro, com certeza. Tem algum evento assim que o senhor... Pô, tem aquele orgulho de ter vivido ali, que o senhor lembra, de sucesso? Tem vários, Sim, mas, pô, teve algum que ficou em um lugar especial aí na sua história? Teve. Foi em Campo Grande, também em Campo Grande. A gente subiu uma serra lá para buscar um cadáver. Depois de várias horas subindo, descendo lá, aquelas coisas, resgatamos, tal, tudo bem. No início, aí almoçamos, né? A gente fala, como é que você consegue comer? A fome, pô. A fome. Aí comemos e tal. Aí quando foi de tarde, bradou. Bradou ali para uma esquina que tem perto de uma floricultura, tinha uma marcenaria, bar, é mais ou menos assim. E nós chegamos no local com a ABT, que eu estava no ABT, ali pelos fundos, e o GR era aspirante. O coronel GR era aspirante. E estava com a gente lá nesse dia. Rapaz, era uma coisa... as técnicas, que ainda eram muito antigas, mas funcionaram. A coisa do isolamento. Nós conseguimos fazer um L na esquina de combate. Sim. E a loja do meio não foi afetada. Caramba, que bacana. Entendeu? Aí, depois da situação acontecer, aquilo marcou. Falei, poxa vida. Mas a galera, o comando foi bem feito, né? A guarnição que foi para um lado, outro. E já no final, na hora do rescaldo, a gente tinha uma igreja do lado. Passei um dia desse lá, vi aquela igreja lá. A gente ficou no teto da igreja, eu e um capitão, a gente ficava olhando lá embaixo, jogando água lá de cima, lá nos últimos focos. Sim, sim. Aí chegamos no quartel, assim, quase meia-noite, e o comandante no quartel esperando a gente, e agradeceu e tal, mas a gente estava um bagaço. A minha roupa tinha mais salvação. Teve que jogar fora, Teve que jogar fora. A minha roupa já foi folgada. Naquela época era com a prontidão mesmo, né? A roupa de prontidão. Né? Uniforme normal. Gandola e nem camiseta por baixo tinha. Caraca. É aquilo ali, cara. Entendeu? Cidade. Aí, pô, fiquei no bagaço. Mas aquilo, pô, foi o perfeito, foi o trabalho perfeito. Pô, entendeu? Bacana. De técnica, de coordenação, de oficiais e praças. A turma fechou. Quanto tempo mais ou menos que durou isso daí? Isso foi o início da noite, assim, tipo 6 horas. A época estava começando a escurecer cedo, né? Era mais ou menos no meio do ano. E fomos até, entendeu? Tarde. E lá, aquela região lá, a gente corre muito, acho que corre muito hoje ainda. Vi lá um incêndio também grande, também da Continac. Acho que é um negócio de celulose, papel de celulose. Sim. E o que deixava a gente meio com medo também. O bombeiro sente medo, né? Sim. Todo mundo sente medo. O que não sente tá errado, né? É aquelas bobinas. Sim, sim. Quando cai, rapaz, no chão, fazia brum, aquele negócio balançava. Pesado pra caramba, Pesado, aquelas bobinas de papelão. Já peguei uma dessa lá em São Gonçalo também, incêndio no papelaria. Sinistro. É difícil de apagar. Aquilo ali a gente tem que jogar muita água mesmo e tal. E hoje teve outras técnicas, né? Mas ali foram 2 incêndios naquela região que foi sinistro. Mas foi vitória pra contar. Vitória. Pra contar. Aí no centro da cidade teve muitos ali também, que ali é uma região bem complicada também, porque prédios antigos e tudo mais. Exatamente. Entendeu? E o senhor, comando, tem algum socorro assim que ficou aí na memória afetiva do senhor aí como vitória?
tem uns incêndios, assim, principalmente. Sempre gostei da área de incêndio, Sou né? o cara do incêndio lá do Cefap, né? Exatamente. Instrutor lá, aí olha só, o Sul cheiro tava de ali, cinza. O Sul tava ali com a gandola, com a calça. Isso. Aí viu um homem aí equipado, parecendo um astronauta, né? Pô, cara. Os tempos mudaram, né? Os tempos mudaram, agora tem que ser assim. Então foram 2 ocorrências de incêndio. Uma foi na Presidente Kennedy, assim, acho que foi uma garagem, tinha alguns caminhões. Então aquele socorro que ele não tem muito o que salvar, mas é o socorro que vai redondo, sabe? Sim, que você conhece a guarnição, as coisas funcionam, exatamente. Eu lembro que foi num sábado, Leandro Silva era cadete, eu tenho essa foto ainda. Leandro Silva da 56, ele era cadete, o segundo ano correu comigo. Cara, gente fina demais. Gente fina demais. Tive com ele ontem, encontrei com ele ontem. E eu era primeiro tenente, foi na Presidente Kennedy esse evento, cara, correu tudo perfeito. Eu tenho uma foto, cara, eu acho que foi tão legal o evento que eu falei, cara, vamos tirar uma foto aqui, eu tenho. Lá no meu Instagram tem essa foto. Foi um evento bem interessante. E outro também, como eu tirava serviço em Caxias, né? Fiquei 6 anos trabalhando em Caxias ali, no 14º. E assim, quando você tira um serviço em Caxias, que é um quartel da Baixada Fluminense, num sábado, as chances de você correr na madrugada... é muito alta. São altas, né? Eu sei como é que é. Você sabe, né? Então assim, felizmente a gente tinha excelentes médicos lá, né? Na minha época tinham excelentes médicos, então assim, era quase certo a Avenida Presidente Kennedy, cara, ter uma colisão com vítima ali, sabe? O auto versus moto e tal. Então a gente chegava no cenário, chegava na cena, assim, geralmente de madrugada, né? Que você tinha uma vítima mal, cara, assim, uma vítima vermelha que precisava de uma intervenção nossa. Então, toda a equipe ali, como a gente já se conhecia há muito tempo, trabalhava bem, né? Principalmente os médicos ali, né? Enfermeiros trabalhavam muito bem, a gente corria com R médico na época. Então a gente tinha a satisfação de a gente correr de madrugada, por exemplo. No dia seguinte, ali na passagem de serviço, naquele papo de bomba ali, depois da passagem de serviço, sempre tinha uma notícia positiva. Assim, não, a gente foi lá no hospital para retirar a maca, o fulano sobreviveu, tal, a vítima que a gente foi. Então, assim, traz uma certa alegria, né? Porque horas antes, essa pessoa estava ali entre a vida e a morte. E a gente conseguiu, né? Você acaba tendo um laço, né? Criando um laço com a vítima ali, né? Porque você cuida dela ali, propriamente dita, né? Então, a gente geralmente tinha notícias positivas e notícias boas. Então, assim, eram histórias que ficavam marcadas pelo desfecho feliz, né? Sim, sim. Pô,